Eu quero ler uma palavra aqui. Eu estava lembrando hoje de uma pregação do apóstolo Valdemir em 2007. E eu abri a Bíblia e me veio até a voz do apóstolo pregando. O apóstolo pregou isso aqui, Daniel capítulo 10. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Olha só que coisa espetacular. Deus, ele deu a palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. E a palavra era o que, gente? Era mentirosa? A palavra era o que? Verdadeira. E envolvia grande o que? Conflito. Daniel, ele diz assim que ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Entenda uma coisa, a palavra de Deus é mentira ou é verdadeira? É verdadeira. Você tem certeza que ela é verdadeira? Quem tem certeza? Essa certeza que você tem que a palavra de Deus é verdadeira, ela vai trazer a você um grande conflito. Uma pessoa, ela só não vai ter um grande conflito em sua vida espiritual e carnal, se ela não crê que a palavra é verdadeira, porque ela não vai viver a palavra. Todo mundo que crê que a palavra é verdadeira, ela quer viver a palavra, ela vai viver um grande conflito. Pode ver que em Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito claramente sobre a luta do espírito e da carne. Gálatas 5,16, diz aí, coloca aí para mim. Olha lá. Porque, aliás, no 16, digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A Bíblia diz para nós andarmos no espírito. O que é andar no espírito? Você sabe traduzir isso? Andar no espírito? O que é andar no espírito? Repita comigo, andar no espírito é andar na palavra. Quando você paga o mal com o bem, você está andando como? No espírito, na palavra, no espírito. Quando alguém te faz o mal e você perdoa, você está andando aonde? Na carne ou no espírito? No espírito. Quando você devolve o dízimo, você está andando na carne ou no espírito? No espírito. Toda vez que você vive a palavra, você está andando no espírito. Quando você tem a oportunidade de se beneficiar com a mentira, mas você prefere se prejudicar humanamente falando, mas falando a verdade, você andou na carne ou no espírito? No espírito, porque está na palavra, você está andando na palavra. Toda vez que você pratica o que está na Bíblia, você está andando no espírito. E isso vai gerar em você um grande conflito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne milita, ou seja, briga contra o espírito e o espírito contra a carne. Então a palavra foi dada para Daniel.
E a palavra era verdadeira. Daniel creu, era verdadeira. Só que a palavra trazia conflito. Esse conflito é a briga da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Eu estava lá em Poços de Caldas há muitos anos atrás, eu até comentei isso aqui na reunião. E um obreiro conversando comigo, passou uma mulher, e o obreiro estava conversando comigo aqui, daqui a pouco ele pois é, pastor, eu sei, Deus é maravilhoso, e ficou olhando para a mulher. Aí eu falei, tu está perturbado, irmão? Ele, está amarrado, pastor, está amarrado. Imagine o sujeito sair da igreja com a Bíblia na mão, passar uma mulher e ele, Senhor, eu te adoro, aleluia, está amarrado, Satanás, queima, está amarrado, eita Deus, está amarrado em nome de Jesus. Ele está amarrando porque o espírito dele está dizendo não cobiça, é errado. Mas a carne dele está dizendo, olha, nesse momento está tendo uma briga, um conflito entre o espírito e a carne. Você quer um exemplo? O teu marido chega em casa, ou vice-versa, a esposa, e começa a brigar. Dentro de você vem uma voz dizendo, não briga. A Bíblia diz para dar o outro lado da face, ou seja, fica de boca fechada, dá o outro lado da face, faça de tudo para evitar uma briga, e você está ali, 1, 2, 3, e você está tentando se controlar, mas a tua carne começa a ficar irritada ou irritado, e começa a vir uma voz dizendo, você vai aguentar tudo calada, de uma pessoa que não tem a moral para chamar a tua atenção, porque faz muito pior do que você. Você já assistiu o desenho do Tom e Jerry, que fica de um lado, o ratinho mandou o gato, vamos lá para o gelo, para o frio, aí fica assim um anjinho de um lado dizendo, poxa, não deixa ele no frio não, e o diabinho do outro lado dizendo, não, deixa ele lá, que ele vai pagar, ele vai ver o que é bom. Fica um anjinho de um lado e o diabinho do outro, falando com... Quem já assistiu esse desenho? Já assistiu? Pois bem, isso é real. O anjinho simboliza o espírito dizendo para você fazer o certo, e a carne, que é diabólica, pecaminosa, a qual não habita bem algum, está lá em Romanos capítulo 7, Paulo disse, o querer fazer o bem está em mim, mas vejo na minha carne o mal que luta contra mim e tal, etc. Então há um conflito, uma briga, uma luta da carne contra o espírito, que nem você vai passar por essa luta amanhã. Você vai dormir hoje, e essa madrugada vai fazer um friozinho gostoso, aí você vai estar enrolada na sua coberta, e vai estar dormindo até de roncar e babar. Daqui a pouco vai despertar o relógio, 4:30 da manhã, e você vai olhar 4:30 da manhã, o teu espírito vai falar, levanta, hoje é domingo, Santa Ceia, é dia de adorar a Deus, de buscar, de receber o Espírito Santo, e a tua carne vai falar, não, só mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Nesse momento está tendo o quê? O conflito do espírito contra a carne. Então a palavra de Deus é verdadeira, e quem crê nela tem que vivê-la. Em Isaías está escrito, aquele que crê não foge, aquele que crê vive, avança, aquele que pega no arado não olha para trás, ele continua trabalhando na seara.
Mas quem crê e vai viver a palavra, vai viver também grandes conflitos, porque a carne sempre vai lutar contra o espírito e o espírito contra a carne. O espírito vai dizer: continua, não desiste, vai em frente que a recompensa vai vir. A carne vai falar para você: chuta o pau da barraca, joga tudo para o alto, some, desaparece. O espírito vai dizer: tira o dízimo, separa o que é de Deus, seja fiel, e ele vai derramar bênçãos sem medidas. A carne vai dizer: o dinheiro já não está dando nem para você pagar as contas, e você ainda vai tirar 10%? Tu dá risada? É uma luta da carne contra o espírito. O espírito quer fazer o certo e a carne está pedindo o errado. Mas quem crê, só vai viver esse conflito quem crê na palavra, porque quem crê na palavra vai viver a palavra, obedecer a palavra. Aquele que não crê, ele não vive, ele vem para a igreja, assiste a reunião, canta louvores, mas quando sai da igreja ele vive desregradamente, vive do jeito dele. Então ele não tem conflito, porque toda hora que a carne manda errar, ele erra. Toda hora que a carne manda pecar, a pessoa peca. Só vive o conflito quem crê que a palavra é verdadeira. E está aí, Daniel teve a revelação, está aí, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Só que ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. O que você tem que ter? Você tem que primeiro entender que vai ter o conflito. Você tem que entender que Deus, ele tem um plano por detrás de tudo. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Todo conflito, toda luta, todos os problemas que você passa, é Deus preparando você para coisas grandes. Tudo é uma preparação. Tudo tem um propósito. Deus não erra, como eu orei no início da reunião. Deus é perfeito, nunca errou, nunca vai errar. Tudo que acontece, quer seja bom aos teus olhos ou ruim, tem um plano, tem um projeto de Deus por detrás daquela situação. Daniel, ele entendeu isso. Ele entendeu. E Daniel teve a inteligência de entender. Só entende isso quem tem inteligência divina, da visão, da palavra. O que Daniel fez quando ele entendeu o propósito, passando lutas? Em vez de ele reclamar, murmurar, que tem gente que é assim, quando passa problema, só sabe murmurar, reclamar, resmungar, choramingar. Mas Daniel não. Daniel estava com tribulações, lutas, problemas, e Daniel entendeu. Ele foi prantear, jejuar. A Bíblia diz no versículo 2 que naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante quanto tempo? 3 semanas dá o quê? 21 dias. 21 dias de jejum, de santificação. Outro dia eu explico para você como se jejua. Jejuar é você se separar das coisas mundanas, terrenas e carnais, e só se envolver com coisas espirituais. E existem vários tipos de jejum, mas hoje não é o dia que eu vou explicar. Eu explico um outro sábado. Versículo 3: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras, 21 dias. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz.
O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Leia comigo agora toda a igreja, por favor. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não bastante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Presta atenção, por favor, a igreja, o Brasil e o mundo. Daniel deixa claro o seguinte: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Vamos lá, Daniel estava sozinho? Não. Daniel estava rodeado de homens, de pessoas. Só que quem é que teve a visão? Daniel. E os outros? Não viram nada. Agora eu vou fazer uma pergunta, tente entender. Por que que ninguém viu nada e somente Daniel viu? Existem vários fatores. Daniel estava no espírito, em jejum. E quando você está no espírito, se consagrando, então você consegue enxergar as coisas espirituais. Tanto é que lá no livro de Coríntios, capítulo 2, a Bíblia diz: o homem natural não entende as coisas do espírito, porque elas só se discernem espiritualmente. Quer dizer, o homem carnal, natural, carnal, ele não vai entender as coisas do espírito, para ele vai ser loucura. Eles não podem entender, porque elas só se discernem espiritualmente. Só pode entender as coisas do espírito quem está no espírito. Por isso que a Bíblia diz também: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Então Daniel, ele se aplicou. Você que é pastor, que está assistindo essa reunião, você bispo, pega a visão. Daniel, ele se aplicou nas coisas de Deus. Ele ouviu a palavra. Não está escrito no começo que ele recebeu a revelação da palavra? Quer dizer, Daniel, ele estava envolvido com a palavra de Deus. E Daniel entendeu que a palavra era verdadeira. Ele creu na palavra que era verdadeira. E ele sabia que ia envolver grande conflito. Mas a Bíblia diz que ele teve a inteligência de entender que esse conflito era do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. O que ele fez para poder vencer a carne, para vencer a dúvida, para vencer o medo, para vencer o deserto, a tribulação? Ele jejuou. E como ele se aplicou nas coisas de Deus, ele teve a revelação. Os homens que estavam com ele não se aplicavam nas coisas de Deus como Daniel, não estavam mergulhados na palavra de Deus como Daniel, não estava no mesmo espírito que Daniel. O que isso quer nos dizer? Quanto mais você se aplica nas coisas de Deus, quanto mais espiritual você é, maior será as revelações de Deus na sua vida. Não tem como você enxergar as coisas espirituais e ter visão espiritual se você está andando na carne. Não tem como você entender os projetos de Deus na sua vida, os planos de Deus para você, se você é carnal. Você só vai entender o que Deus tem para você e o processo que você está passando. Você só vai entender se você estiver no Espírito, se santificando, se consagrando.
levando as coisas de Deus a sério. Você pode brincar com muita coisa na sua vida, menos com a obra de Deus. A Bíblia diz que de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Não se brinca com as coisas de Deus. Se você prometer algo para Deus, cumpra. Se você vem na igreja aprender a palavra e você tem sede e fome de justiça, sede da presença de Deus, então busque de corpo, alma e espírito, adore a Deus de todo o coração, viva o Evangelho, seja um cristão verdadeiro. E quanto mais você se aplicar nas coisas espirituais, mais você vai entender o porquê você passa por tantas situações, o que Deus tem para você, o processo que você está passando de preparação. Você vai ter a revelação de Deus, e você vai entender que tudo está nos planos dele, ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, por você estar no Espírito, você vai aprender a confiar, como está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, e não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa. Se você não perder a tua confiança, você vai ser recompensado. E os homens que estavam com Daniel, o que indica a palavra? Que provavelmente estavam na carne, não se consagravam. E o que aconteceu? Tiveram medo. Aprenda isso, bispo, pastor, membro, obreiro. Quando a pessoa está na carne e ela não está vivendo a fé, não está no Espírito, ela vai ter medo do processo, e mais cedo ou mais tarde acaba desistindo, abandona, joga tudo para o alto, sai da igreja, desanima. E isso acontece por quê? Porque ela não entendeu o processo, porque ela não estava no Espírito, estava na carne. Aí ela passou a passar a ter medo do futuro, passa a ter medo do que vai ser da minha vida, o que vai acontecer comigo. Aí o fulano não gosta de mim, o beltrano não vai com a minha cara, o ciclano quer puxar o meu tapete. Aí a pessoa deixa de confiar em Deus, porque ela não entende o propósito, e acaba caindo na fé, naufragando, perdendo a salvação. A única maneira de você perseverar, como diz em Hebreus 10, 36, depois da confiança, diz: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A única maneira de você perseverar é se você estiver no Espírito, porque você vai entender que Deus não falha, que Deus nunca falhou, e que as promessas de Deus estão de pé, e são verdadeiras, e vão se cumprir na sua vida. Tem até uma música assim, né? Não sei se a banda aqui com certeza os bispos conhecem tudinho. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória nesse momento, nessa hora, pela sua fé. Sua fé. Eita, essa é das antigas. Bispo Alves até chorou ali agora. Quem entendeu, por favor, gente? Para finalizar aqui, versículo 8. Presta atenção, bispo, pastor, que agora é para nós.
Eita, fala, Jeová. Versículo 8 diz: fiquei, pois eu sou. Entenderam já não? Quando você está no Espírito, o da direita está falando mal, o da esquerda está criticando, o da frente está dizendo, ó, está tudo desabando, o de trás está dizendo, vamos fugir, mas você que está no Espírito vai ter a visão, e ainda que você fique só, é porque a revelação é para você. Não espere você, homem de Deus, mulher de Deus, que todo mundo vai te seguir. Não espere você, que você vai estar rodeado de amigos, porque a vida do homem espiritual, do homem de fé, da mulher de Deus, da mulher de fé é só. Porque nem todo mundo vai entender o processo, nem todo mundo vai entender o propósito, nem todo mundo vai entender a situação, mas você sabe que a palavra é verdadeira, e que você tem promessa, e que a promessa não falha. A palavra é verdadeira, e isso vai fazer você, mesmo sozinho, mesmo sozinha, permanecer, porque você está na visão, você se preparou. Enquanto todo mundo estava na carne, você manteve o Espírito. Enquanto todo mundo estava desistindo, você estava olhando para o alvo, estava olhando para Cristo, estava olhando para o reino, estava olhando para a salvação, para a vida eterna. Aleluia. E eu digo isso, quantas vezes eu olhava para um lado, não tinha ninguém, para o outro, e me sentia só, abandonado. O fulano desistiu, o ciclano abandonou, o beltrano caiu, e eu dizia, meu Deus, estou só. E uma voz vinha, por que você não desiste? Eu falei, porque eu estou tendo a revelação, eu estou enxergando o propósito, eu me preparei, eu me apliquei. E quanto mais você se aplica, quanto mais você se consagra, maiores serão as revelações de Deus para você, mais você vai enxergar. Eu compreendo que nem todos vão captar a mensagem, absorver, mas com certeza você que crê que a palavra é verdadeira e está disposto a viver, se você crê que é verdadeira, você vai viver a palavra, você vai pegar a visão, e você vai ter a revelação de Deus. Bom, fiquei, pois eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, eu não tive forças alguma, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel disse, olha, eu não tinha forças para prosseguir. Talvez você está dizendo, olha, eu estou numa situação assim, me sentindo fraco, fraca, debilitado, sem forças. Eu estou vivendo um momento muito difícil. Daniel, quando estava vivendo nessa situação, a Bíblia diz que ele ouviu o que, gente?
Versículo 9: contudo ouvi a voz das suas palavras. No momento que você está passando pelo deserto, pela tribulação, é aí que você tem que ouvir a voz de Deus através da palavra. É aí que você tem que deixar entrar no teu coração. E ali você vai se prostrar diante de Deus para adorá-lo. E é quando tudo acontece. Por quê? Porque logo em seguida, do versículo 10 em diante, a Bíblia diz que Deus manda um anjo para Daniel. Diz aí, ó, Daniel é consolado. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Quem está atento agora à palavra que Deus vai falar? Quem está atento à palavra que Deus vai falar? Quem quer escutar? Sábado que vem eu termino. Sábado que vem, continue atento, atenta, porque vai vir as palavras de Deus para mudar a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar.